que os meus pais e avós são daquela colonização italiana que veio como mão de obra operária no começo do século. O meu bisavô participou, inclusive com as suas ferramentas bem primitivas, da construção do primeiro grande viaduto da cidade de São Paulo, que é o viaduto do Chá. Ou seja, era um operário mesmo, um operário braçal, como muitos italianos foram. Então a minha geração, aliás, a geração que me antecedeu, dos meus avós e pais, era essencialmente de operários. Então eu não tinha, se eu seguisse a tendência natural da família, eu teria uma vida também de operário, uma vida medíocre e semi-analfabeto, diria, né? Não teria chegado sequer à universidade. Talvez eu tivesse parado na high school, né? no curso ginasial ou secundário, como se diz aqui. Mas acontece que, por uma dessas, vamos dizer, um desses caprichos do destino, o meu pai, apesar de ser operário, ele foi ser operário numa indústria gráfica. E essa indústria gráfica imprimia os livros da editora Brasiliense, que era a editora mais esquerdista, mais marxista, numa época em que o regime militar era ditatorial e perseguia o comunismo como se fosse as bruxas na Inquisição. Para quem vive nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido na Europa, é difícil entender o que é a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade de imprensa, a falta de ampla divulgação de qualquer tipo de ideia. Estou falando no plano das ideias, no plano das palavras, não estou falando no plano da luta armada, nada disso, no plano das ideias. A liberdade de ideia é uma coisa praticamente sagrada nos países desenvolvidos. O único momento em que houve realmente uma caça às bruxas nos Estados Unidos foi durante o macartismo, né? Eu acho que quem assistiu alguns filmes como aquele do Woody Allen, né? Não sei como é que se chama no original, Testa de Ferro por Acaso se chamou no Brasil, não sei como se chama no original, que reflete bem a perseguição política aos artistas que teriam tendências supostamente comunistas. Eles eram boicotados, simplesmente não tinham chance de trabalhar. Mas foi o máximo que aconteceu. Aqui no Brasil foi muito pior, na Argentina, no Chile. Durante a Guerra Fria, as ditaduras simplesmente puniam, perseguiam, exilavam, torturavam, matavam os dissidentes, qualquer tipo de dissidência. Então, uma editora como a Brasiliense, que era dirigida por Caio Prado Júnior, depois pelo seu filho Caio Graco, que eram marxistas, sofreu, como outros órgãos de imprensa, sofreu muita perseguição, né? E os livros impressos por essas editoras eram simplesmente apreendidos e, como se fosse na Inquisição, eram queimados, eram destruídos. E o meu pai trabalhava na gráfica dessa editora. Obviamente que essa editora não editava apenas livros políticos, né? Havia uma diversidade editorial muito grande. Editava-se, por exemplo, o Monteiro Lobato, a coleção da obra completa de Monteiro Lobato, que, como vocês já devem ter ouvido falar, é o maior escritor infanto-juvenil da língua portuguesa, né? Semelhante a um Andersen, aos irmãos Grimm, ao Perrault, né? E a obra do Monteiro Lobato também saía pela Brasiliense e tal. Então, o meu pai, embora semi-analfabeto, um operário braçal, e depois se transformou apenas num diretor de uma gráfica, um supervisor de máquinas, cada livro que era editado pela editora, ele pegava um exemplar e trazia para casa, e formou uma estante, uma biblioteca, ao mesmo tempo em que eu estava aprendendo a ler e escrever. Agora, há um detalhe na minha vida pessoal que transforma o ato de ler e escrever numa coisa muito mais heróica e importante, que é o seguinte: eu nasci com a mesma doença que cegou Ray Charles, glaucoma. Ray Charles
ficou cego aos 7 anos, se não me engano, e o máximo que ele se lembrava era da luz do sol, das cores e tal, porque ele não chegou a cursar nada importante, não chegou a ter um contato com uma cultura letrada antes de perder a visão. Então ele praticamente já foi educado dentro da cegueira e se transformou num grande músico. Comigo aconteceu algo um pouco diferente. Eu nasci com glaucoma, mas esse glaucoma ele demorou um pouco a se desenvolver. Ele foi atingindo primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo. Então eu estava muito míope do direito e ainda enxergava com um grau de normalidade do esquerdo. E isso foi progredindo. O direito ficou cego primeiro. Eu passei ao longo da vida por mais de 10 cirurgias com anestesia geral, numa tentativa dos médicos para conter o avanço da doença. Claro que essas tentativas eram fracassadas porque depois de alguns anos a hipertensão ocular voltava.